Boa tarde a todos os amigos e amigas que começaram a assistir esse vídeo, que modernamente se chama de live. Para mim é uma satisfação grande falar com todos vocês. Nós avisamos há uma semana e o tema que mais teve repercussão e que nós vamos falar hoje é sobre anticoncepção. Cada quarta-feira, às 17h30, nós vamos tratar de um tema, preferencialmente de saúde. Não precisa ser de ginecologia e obstetrícia, que é a minha especialidade. Eu sou médico, como todos sabem, tenho duas especialidades. Sou médico ginecologista e obstetra e sou médico sanitarista. Fiz o curso de saúde pública na Universidade de São Paulo, quando aqui cheguei na década de 80. Mas podemos tratar de todos os assuntos de saúde. Durante a semana, nós vamos consultar as pessoas qual que seria o melhor tema, ou aquele que está mais bombando, vamos falar assim, e escolher. Hoje nós escolhemos, eu já recebi várias perguntas, não vai dar para responder a todas, mas quem mandar o Face, o WhatsApp, eu respondo inbox. Quem não mandar, infelizmente, se eu conseguir responder a todos, eu respondo. A outra questão que eu queria falar para vocês é o seguinte: quem não quiser se identificar, não pede assim, por favor, não me identifique. Como a gente não tinha conversado antes, eu não vou me referir ao nome das pessoas, a não ser que seja o prenome, que seja um nome, não um nome assim bem característico. Se alguém mandasse aqui para aqui, Vacareza, tem poucos Vacarezas em São Paulo, tem eu e meus filhos somente. Então aí você fica sabendo quem é. Então, mas um nome assim, Ana, Maria, Cláudia, Isabel, Gustavo, João, José, são nomes que a gente pode falar que existe vários, entendeu? Então eu vou começar respondendo uma pergunta da Cláudia. Naturalmente que tem várias Cláudias. Ela pergunta o seguinte: se todas as mulheres... Vou precisar a pergunta dela. Sou de São Paulo e quero saber se toda mulher precisa tomar anticoncepcional e como escolher o melhor método. Cláudia, só precisa tomar anticoncepcional quem quer evitar a gravidez. Então essa é a primeira parte da sua pergunta, que o mais importante é a segunda. Qual é o melhor método? Você sabe que cada pessoa é uma pessoa. Então, por exemplo, as adolescentes, eu vou falar das questões gerais dos melhores métodos, mas mesmo assim se aplica às pessoas. Então, vou começar por uma diferença. Se a pessoa for fumante e fumar um número de cigarros muito grande por dia, tipo mais de 20 cigarros por dia, não deve tomar anticoncepcional oral que tenha estrógeno. Pode tomar mini pílula ou pode fazer outros métodos. Outra diferenciação: a idade. Uma adolescente, ou uma jovem, ou uma mulher nulípara. Nulípara é a mulher que nunca pariu, nunca teve um filho. É bom evitar o DIU, porque o DIU é uma porta de entrada se ela tem um corrimento ou tem uma infecção usando o DIU, ela pode ter uma doença pélvica, pode ter uma complicação, que essa infecção pode ir até a trompa e ela ser obrigada a tirar o útero, tirar a trompa, ou fazer um tratamento, ou ficar estéril. Então, de preferência, para as adolescentes, para as nulíparas, que agora todos já sabem o que é nulíparas, que querem ainda engravidar, uma boa escolha são os métodos de barreira, que são as camisinhas, masculina ou feminina, os métodos de anticoncepcionais orais, tanto a mini pílula como as pílulas combinadas, ou métodos de anticoncepcional injetável.
ou outros que eu vou falar no correr da nossa discussão. Uma outra questão que é importante. Se a mulher tem mais de 40 anos, mais de 45 anos, ou mais de 50, está na pré-menopausa, também alguns médicos não indicam as pílulas combinadas, que têm estrógenos e progesterona, e progestágenos, que é o termo mais preciso. Eu vou evitar usar termos técnicos, vou falar mais numa linguagem que as pessoas entendam, entendeu? Nulípara eu já posso falar, que é um termo simples, que as pessoas já sabem. Nulíparas, nulo, que nunca pariu. Os outros eu vou evitar, vou falar de uma forma mais simples. A outra questão é o seguinte: existe uma tabela, existe um protocolo do Ministério da Saúde, que é, por sua vez, baseado numa visão, numa decisão, ou melhor, numa orientação da ONU, que algumas doenças, elas não combinam com um tipo de anticoncepção. Eu vou dar um exemplo para você. Até já falei aqui. Se a pessoa tem uma infecção pélvica, você não vai colocar um DIU durante um processo de infecção pélvica, porque você pode estar ajudando a progressão dessa doença ou piorando. Se a pessoa é grande fumante, você não vai dar uma medicação anticoncepcional que vai ajudar a destruir células do pulmão ou ajudar a doenças cardiológicas, que o cigarro, você sabe, que em grande quantidade é prejudicial à saúde. E outras doenças. Então, uma cardiopatia, que você vai tomar algumas medicações. Então, o melhor é o seguinte: eu não indicar nada aqui agora, mas você fica sabendo que tem o melhor método para ser escolhido para a melhor pessoa, e por isso é que a pessoa não pode iniciar uma anticoncepção por conta própria. Procura um serviço de saúde. Se tiver convênio, procura um médico de convênio. Se quiser ir no médico particular e puder pagar, vai no médico particular. Se não, vai no serviço de saúde, que essa é uma parte muito positiva hoje. E que tem postos de saúde, e o ginecologista vai orientar direitinho o melhor método anticoncepcional para você ou para qualquer mulher. A próxima pergunta aqui. A próxima pergunta. Vocês vão me desculpando, porque essa é a primeira live, então a gente, às vezes, demora muito numa pergunta, às vezes a gente não está bem acostumado. Então, a próxima pergunta. Teve várias que eu já respondi nessa resposta que fiz para a Cláudia. A Camila me pergunta o seguinte: a Camila é do interior de São Paulo, tem várias Camilas no interior de São Paulo, e ela gostaria de saber qual o período considerado correto para uma menstruação regular. Camila, você tocou num assunto importante, porque quando eu vou responder mais uma pergunta da pergunta anterior, e depois entro no que é uma menstruação regular. Eu esqueci de falar de um método que se usa muito, que eu, como ginecologista, não aconselho, para quem não quiser ter filho, que são os métodos comportamentais, vamos chamar assim. Tipo, o coito interrompido. O coito interrompido é aquele que o homem retira o pênis durante a relação sexual um pouco antes de ter o orgasmo, para evitar a ejaculação. Ou a tabelinha, ou o controle do muco vaginal, ou o controle da temperatura basal. Esses métodos podem até funcionar, mas tem um índice de furo muito grande, um índice de falha muito grande. Então, se você estiver querendo mesmo não engravidar, não use esses métodos. Quem quiser detalhes sobre esses métodos, pode entrar na internet, que vai ver melhor, mas eu não acho adequado, porque hoje você tem métodos seguros, que não interferem na saúde da mulher
e nem do homem, como é o caso do método de barreira, da camisinha masculina ou feminina, e que não interfere, não interfere no prazer, não interfere na libido, não interfere na saúde, que pode ser bem substituído. Esses métodos mais comportamentais seria bom lá para a Idade Média, que você não tinha as soluções que tem hoje, ou para o século XIX. Vamos à pergunta da Camila. Vou pegar o padrão do que seria uma menstruação regular. Também tem influência da idade. Então, nas adolescentes, nas mulheres muito jovens, não é comum ter um ciclo, como as mulheres dizem às vezes, olha, minha menstruação é um relógio, 28 em 28 dias. Ou nas mulheres que estão na pré-menopausa, também não é comum essa regularidade. Então, a regularidade, eu diria que chega assim, dos 19 aos 40 anos de idade. Dos 20 aos 40, a maioria das mulheres tem um ciclo regular. O que é um ciclo regular? É um ciclo que vai variar aí de 26 a 30 dias, ou até 32, 33 dias você considera normal. Mesmo as mulheres regulares, que são como um relógio, às vezes tem um dia mais, um dia menos, por vários fatores que interferem no processo de regulação da menstruação. Mas, em geral, se você quiser um relógio, 28 dias. Mas tem mulheres que têm de 27 e é normal, tem mulheres que têm de 26 e é normal, tem mulheres que têm de 29 e é normal, a cada 30 dias é normal. A duração do fluxo. A duração do fluxo ela varia normalmente de 2 a 5 dias. Se ela durar 8, 9 dias, já é uma duração bastante grande. Ou se for só um dia, você pode procurar o médico, ver o que é que está havendo. E a quantidade? A quantidade é difícil eu falar aqui na internet, mas as mulheres sabem mais ou menos a profusão se ela usa um absorvente, ela vai trocar o absorvente 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 4, 5, tudo bem. Mas se começa a extravasar e ter um sangramento maior, ela deverá procurar o médico. Ou se só for aquelas manchas que acontecem às vezes, também deve procurar o médico. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não é problema, não tem nenhum problema as pessoas, ao tomar anticoncepcional direto e não menstruar. Existe, por exemplo, um método anticoncepcional que é uma injeção de progesterona, que você fica 3 meses, 150 miligramas de progesterona. Você fica 3 meses sem menstruar. Se você, às vezes sangra, mas tem mulheres que nem sangram. E outras tomam a pílula regularmente, combinada, aquela de 21 dias, termina e não dá o prazo para vir a menstruação e fica 6 meses, 1 ano. Não, isso não cria, já está comprovado, não cria nenhuma patologia, não é nenhum problema, a pessoa não adoece. E, como diziam lá no Nordeste, que a pessoa ficava doida, tinha um problema, isso aí não acontece. Pode tomar, quem não gostar de menstruar e não quiser, pode tomar direto, não tem nenhum problema. Agora, coisa que você nunca pode descuidar. Você tem que ir no médico, mesmo que não sinta nada, 1 vez por ano, para fazer o Papa Nicolau, para fazer o exame de mama e fazer outros exames gerais que, de acordo com cada idade, o médico, mesmo o ginecologista, vai pedir. Então, é bom fazer um perfil hormonal, ver colesterol, ver um hemograma, chama urina 1, que é um exame sumário de urina. E outros exames que você, na oportunidade, ao passar pelo ginecologista,
ele vai falar com você. Agora vamos para outra pergunta. Tem várias pessoas que fizeram aqui também que eu já respondi muitas perguntas. E agora é a pergunta da Gabriela. Gostaria de saber se posso tomar pílula do dia seguinte se uso anticoncepcional. Até quanto tempo ela faz efeito e quantas vezes posso tomá-la? Essa é uma pergunta muito boa. Primeiro, se a pessoa toma anticoncepcional, não precisa tomar a pílula do dia seguinte. O método anticoncepcional é um método muito seguro, não é relativamente seguro. Ele é muito seguro, mas tem furos. Todos os métodos anticoncepcionais têm furos, inclusive a vasectomia e a ligadura de trompa, no primeiro ano. No primeiro ano, o índice de recanalização para quem faz vasectomia e o índice de recanalização para quem faz laqueadura, ele é pequeno, mas não é raro. Isso acontece. E também acontece, às vezes, para quem faz vasectomia, aquele canal que liga o testículo à vesícula seminal, à bolsa seminal, aquele canalzinho, às vezes tem um secundário. O médico pinça um, corta, e o outro, que vira secundário, ele vira principal. Então, todo o método anticoncepcional, até a vasectomia, tem um uso típico, como as pessoas começam a usar, e tem como deveria ser feito. Por exemplo, a camisinha, o condom, camisinha, o preservativo masculino, por exemplo, ele deve ser usado do começo ao fim da relação. E a camisinha deve ser retirada ainda com o pênis meio ereto, ou ereto, porque não pode ficar brincando com a camisinha, porque pode extravasar o esperma. A forma de colocar quem não souber, pergunta para o médico ou lê na internet. Isso você pode perguntar para um amigo, mas é simples. Você tem que, na ponta da camisinha, tirar o ar e colocar a camisinha e cobrir todo o pênis. E não pode ter penetração sem a camisinha, depois só colocar na hora H, porque aí dá problema, aí pode engravidar. A pergunta específica da Gabriela, a primeira parte, que foi se pode usar a pílula do dia seguinte. Pode. Não deve, não precisa. Aumenta a segurança? Aumenta. Quando você combina 2 métodos anticoncepcionais, você aumenta muito a segurança. Se você não quiser ter mesmo engravidar de jeito nenhum, você deve tomar pílula e ter relação com camisinha. A importância da relação com a camisinha, com preservativo, é que ela tem uma dupla função. Além de proteger de uma gravidez indesejada, ela protege das doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos tratar de doença sexualmente transmissível em outra live. Nessa aqui, a gente está tratando de anticoncepção, e eu sou muito prolixo, entro com o assunto, com uma pergunta respondo já 10, mas a gente está levando. A outra questão que a Gabriela perguntou: até quanto tempo ela faz efeito? Até quanto tempo ela faz efeito? Eu estou pensando se é a pílula do dia seguinte. O ideal da pílula do dia seguinte é você tomar antes de completar 72 horas, mas o ideal mesmo é você tomar antes de completar 24 horas da relação ou horas depois da relação. Porque, como eu disse, todos os métodos têm falha. E tem um detalhe que as pessoas não sabem, que são as interações, não são atentas, as interações medicamentosas. Por exemplo, existem alguns antibióticos, a pessoa tomando anticoncepcional, que o antibiótico reduz o efeito do anticoncepcional.
O ácido acetil salicílico, por exemplo, ele também interfere. Tanto o anticoncepcional pode reduzir o efeito do remédio, quanto os remédios que você está tomando pode alterar os efeitos do anticoncepcional. Então, isso eu acho que tem acesso na internet. Se não tiver, pergunte ao seu médico, que aqui é uma lista grande. Algum dia, ou se alguém quiser, eu posso mandar inbox. Qual é a relação de cada medicamento com o anticoncepcional? Então, o ideal é você tomar a pílula do dia seguinte, como o nome está dizendo, antes de completar o dia seguinte. Mas isso é só o ideal. Mas ela faz um efeito até 72 horas, mas não convém esperar as 72 horas, porque cada vez o efeito é menor. Tá bom? Agora vamos ver a próxima pergunta. Nós já estamos chegando ao fim, já tem... Gente, tem várias perguntas aqui. Tem duas, eu vou responder mais duas perguntas, as outras eu respondo por inbox. Quem quiser, entra, manda uma mensagem na minha página ou no meu Facebook pessoal e eu respondo, porque nós já temos aqui meia hora e o tempo passa rápido. Vamos... E a pergunta, essa aqui não me disse se podia falar o nome ou não, é um nome específico, que é de fácil identificação, mas o sobrenome é Freitas, não vou falar o primeiro nome dela, ela sabe de quem eu estou falando. Gostaria de saber se a menstruação irregular pode ser indício de problema de saúde. Olha, a menstruação irregular, é claro que é indício de problema de saúde. Tem vários problemas de saúde que pode levar a uma menstruação irregular. Um deles é o ovário policístico. Em geral, não são graves. Em geral, são algumas disfunções hormonais. A menstruação ela sofre influência de vários fatores e também sofre influência da idade. Por exemplo, se for uma jovem, se for o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro que ela está menstruando, da primeira menstruação mais 3 anos, chama menarca, a primeira menstruação, da menarca até os 18 anos, 17 anos, e a menstruação foi irregular, o ginecologista tem que ir acompanhando, mas não pode não ter nenhum problema de saúde. Ou se for alguém no período pré-menopausa. Então, isso aí pode não ser um problema de saúde, mas qualquer irregularidade menstrual tem que ser investigada pelo médico, pela pessoa que pode dar um veredito, um diagnóstico. O que eu acho que você tem que evitar é o seguinte: são sugestões de pessoas leigas ou que se deram bem com um tratamento, diz, não, eu tomei isso e foi bom, então tome também. Porque o remédio que serve para um não vai servir para outro. E pode ser muito perigoso. Então, o ideal é o médico dizer se tem problema de saúde ou não. E vamos para a última pergunta. Essa pessoa que eu vou responder agora deixou claro que não quer ser identificada. Ela diz o seguinte: quero saber se é comum a mulher estar grávida e menstruar. Se a mulher estiver grávida, ela ainda pode menstruar? Até quando isso é normal? Primeiro, não é normal a pessoa ter sangramento durante a menstruação. Isso não é normal. Existem relatos na literatura médica de pessoas que estavam grávidas e que tiveram sangramento e que esse sangramento não teve nenhuma influência na gravidez. Mas o normal é que a grávida não vá menstruar. Agora, o sangramento, ele pode ser de vários lugares. Ele pode ter um sangramento na vagina, ele pode ter um sangramento que vem do colo, ele pode ter um sangramento na região perianal ou anal e a pessoa confundir, achar que está menstruando. Então, qualquer presença de sangramento
durante a gravidez, tem que consultar imediatamente o médico. Primeiro, porque pode ser um sinal, se for nos primeiros 3 meses, de um abortamento, ou pode ser um sinal de um parto prematuro, se for uma gestação já com 5 meses em diante, pode ser um sinal de um parto prematuro, ou sinal de alguma coisa que está levando esse sangramento. Mas não existe sangramento e gravidez sendo normal. Digamos que não seja da área da gravidez, ou seja, nem da placenta, nem do endométrio, que não seja da parte interna do útero, onde está a gravidez, seja do colo. Isso também tem que ser tratado. Pode ser um termo técnico pode ser uma inflamação, vou chamar assim. Como eu disse, eu vou evitar nomes técnicos, então, mas para a pessoa entender, pode ser uma inflamação no útero, pode ser uma simples infecção que vai ser tratada ali. Se for da uretra, pode ser outras coisas que também precisam ser tratadas, mas aí, ao passar no médico, o médico vai fazer o diagnóstico preciso e vai fazer o tratamento adequado. Mas o certo é o seguinte, se alguém estiver grávida, não importa a data da gravidez, quantas semanas de gestação tenha. Se alguém estiver grávida e estiver tendo sangramento, não é normal. Tem que ser identificado qual é a causa desse sangramento e tratado, se for o caso. Porque se for um sangramento, digamos assim, que a pessoa esteja tendo um sangramento por conta de um descolamento pequeno da placenta, aí tem que ter repouso absoluto, aguardar, dependendo da fase da gravidez, das condições do bebê. Então, aí é uma situação concreta que você tem que saber como resolve concretamente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, não é normal sangrar e estar grávida. Agora, eu quero, como eu disse, que é responder 2 perguntas. Vamos demorar sempre nessas lives de 20 a 30 minutos. Nós já passamos bastante, nós completamos 30 minutos. Tem aqui uma mensagem no WhatsApp que chegou aqui agora para mim. Eu ainda tenho mais 1 minuto para completar os 30 minutos. Quero agradecer a várias pessoas que mandaram mensagem. Como eu disse, eu vou evitar o nome, mas agradecer a Beatriz, a Magali, o Richard, o Júnior, a Paula, a Mônica, Marcelo, Fernando, Gabriela, e agradecer a participação de todos. Desculpa, eu estava olhando para os nomes, está chegando mais nomes aqui. Quero agradecer a participação de todos, pedir desculpas porque não respondi a todas as perguntas, tinha um número grande de perguntas, e a gente vai, na medida do possível, responder inbox, como eu falei. Na semana que vem, mesmo sendo quarta-feira de carnaval, porque agora quarta-feira já virou carnaval em vários lugares do Brasil, particularmente na Bahia, em Recife, no Rio de Janeiro. O carnaval continua nos bairros, nas praias, durante a quarta-feira. E aqui em São Paulo também, como vocês estão vendo, São Paulo entrou definitivamente na rota do carnaval de rua. Então, quero desejar um bom carnaval para todos, para aqueles que gostam de carnaval, que brinquem seu carnaval em paz, que o Brasil precisa de paz. E para quem não gosta, que aproveite esse feriado prolongado para fazer o que gosta. E na próxima quarta-feira, às 17h30, em ponto, nós estaremos de volta com um tema interessante sobre saúde. Todas as perguntas que forem feitas terão respostas. Aquelas que deixarem nos comentários ou inbox, eu vou responder inbox.
e estaremos aqui presente na quarta-feira, 17h30. Até lá!